Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Deus para juntos aprendermos um pouco mais dos ensinamentos de Cristo, dos homens de Deus, os apóstolos e os profetas que vieram trazer a palavra para a nossa recuperação, para a nossa libertação, no nosso engrandecimento. É esse o caminho que temos que seguir, eu não tenho dúvidas, para a nossa libertação. Deus abençoe vocês e vamos lá à leitura de hoje. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: "Eu não sou o Messias." E eles tornaram a perguntar: "Então quem é você? Você é Elias?" "Não, eu não sou", respondeu João. "Você é o profeta que estamos esperando?" "Não", respondeu ele. Aí eles disseram a João: "Diga quem é você para que podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo?" João respondeu, citando o profeta Isaías: "Eu sou aquele que grita assim no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar." Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: "Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza?" João respondeu: "Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele." Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. O Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: "Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Eu estava falando a respeito dele quando disse: "Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia." João, capítulo 1, versículos 19 ao 30. Então Pedro começou a falar. Ele disse: "Agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos os que os temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém, e depois o mataram, pregando numa cruz." E Pedro continuou: "Porém, Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o Evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Jesus como juiz
dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Atos capítulo 10, versículos 34 ao 43. Então, meus amigos, o que eu posso dizer a vocês desses trechos aqui? Foram trechos relativos à vinda de Jesus, à anunciação dele, da vinda dele por João Batista, a forma como ele se coloca humilde frente a Jesus, batizando ele e declarando ele como o Cordeiro de Deus que vinha nos salvar para retirar os pecados do mundo. Posteriormente, os homens de Roma estavam procurando os apóstolos de Jesus para matar. Eles estavam pegando os apóstolos ou todo mundo que acreditava no cristianismo, na pregação de Jesus, porque aquilo representava um perigo para eles, né? Eles acharam isso. Foi inclusive a época em que Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo, foi convertido com a aparição de Jesus para ele. Então Pedro estava escondido em uma outra cidade e ele foi convocado por um chamado de um anjo que veio até ele e fez uma revelação onde ele via vários animais num lençol branco e diziam a ele: mate e coma. E ele dizia que não, porque não era da pureza de Deus. E o anjo rebatia ele, dizendo que o que Deus tinha mandado era puro, que ele não contestasse. Mas isso foi uma reflexão que ele lançou à mente de Pedro, porque Pedro estava sendo, e por outro anjo, em outro local, convocado por um homem, aí à casa de um centurião, um líder romano, um cara que era líder de uma tropa chamada tropa italiana, que fazia serviços para o povo de Roma. Só que ele era uma pessoa boa, ele ajudava as outras pessoas, e aquela revelação fez com que ele quisesse ver qual eram os planos de Deus para aquele momento que ele tinha sido chamado. E aí ele foi chamado por essas pessoas que ele não conhecia e foi à casa desse centurião, desse líder de romanos de exército. E quando ele chega lá, ele se depara com várias pessoas de raças diferentes, e por isso que ele fala que aí ele viu que Jesus, que Deus não faz distinção de raça, de nada. Ele despertou a pessoa que pode ser de uma outra religião que a gente não conhece, que a gente até não aceita, mas quando o Espírito Santo de Deus, o instrumento de Deus, desperta no coração das pessoas para aceitarem Jesus como o Salvador do nosso mundo, ele os traz todos para serem como irmãos, porque Deus os purificou, Deus os aceitou. Então essa é uma boa reflexão para nós, que temos que abrir a nossa mente para os nossos irmãos, porque as pessoas ficam às vezes paradas, não porque elas não desejam melhorar, mas sim porque não estão maduras ainda para despertar para Cristo. Então essa foi a minha interpretação. Eu acho que nós temos que tentar ser tolerantes e buscar chamar os irmãos para nós da forma que quando eles despertam, eles vêm. A gente coloca as mensagens, coloca o trabalho de Deus, lança a palavra, semeia, e quando o terreno está fértil, que Deus conseguiu fazer com que aquela pessoa desperte, ela vem para Jesus e vem para a salvação. Seja de onde ela for, de que raça ela for, de que etnia ela for, ela vai despertar para Jesus. Então, irmãos, nossos irmãos estão separados pelo mundo, e o povo de Deus, quem seleciona é Deus.
E nós vamos colocar a palavra, que é o nosso papel, de tentar ajudar a Deus dessa forma. Vamos orar agora para nos aproximarmos mais do nosso Criador. Glória ao Senhor, meu Deus. Deus abençoe vocês. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo venham do céu e sejam derramadas sobre nós, clareando o nosso pensamento e despejando o amor de Deus sobre o nosso ser, aliviando as nossas aflições e renovando a fé, a esperança e a alegria de viver dentro de nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, retorno a Ti, Senhor, pois o meu espírito está pronto, mas a minha carne me trai. Preciso de Ti para ficar de pé, pois o ruído do mundo é ensurdecedor. São tantas notícias ruins, tantos fatos absurdos que me entristecem o coração. Penso às vezes que não vejo a hora do Senhor Jesus retornar para a separação. Ah, como seria bom se os irmãos habitassem em união. Até falando sobre o Pai, tenho visto desentendimento e discussão. Como nós somos difíceis, Senhor. Os homens ainda estão repletos de maldades, corações endurecidos e mesquinhos que não despertaram para a luz e para a Tua paz. Ó Senhor, perdoa-nos, pois ainda somos fracos e pecadores. Ajuda-nos a nos libertar das amarras da vaidade e da falta de compreensão. Abre os nossos olhos para que possamos despertar e ouvir o Teu chamado. Que o Espírito Santo encontre os caminhos para o coração da humanidade, nos resgatando dessa lama fétida e das correntes da escuridão. Concede-nos, ó Pai, a liberdade do Espírito e a visão ampliada de Teus propósitos, para que assim possamos reconstruir a terra imbuídos da Tua graça e do Teu perdão, fazendo de nós assim todos os nossos irmãos, a família renascida do batismo de Jesus e enganjados na regeneração, pois que nós somos o Teu povo escolhido, lavados, ungidos e salvos pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. E que é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço. Amém. Glórias ao Senhor, meu Deus. Boa sexta-feira a todos. Que Jesus nos guie e proteja por todos os passos de nossa longa estrada.